TSF, edição das 9 da manhã, com Nuno Domingos. O Sudão do Sul tem cerca de um ano de vida, é o mais novo país do mundo e acaba de registrar um massacre étnico. Terão morrido mais de 3 mil pessoas numa única semana. As autoridades relatam ofensivas da tribo Lu-Nuer contra uma aldeia da etnia Murle. A contagem dos mortos ainda não está fechada pelas autoridades do Sudão do Sul, mas serão mais de 2.100 mulheres e crianças e pouco menos de 1.000 homens. O exército travou mais tarde a ação, uma ação liderada por cerca de 6.000 jovens armados. As autoridades referem ainda o rapto de 1.000 crianças que estarão, por esta altura, ainda desaparecidas. Daqui a uma hora, o Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho vai começar a responder aos deputados no Parlamento, no primeiro debate quinzenal deste ano de 2012. A economia e a situação social do país são os temas escolhidos pela generalidade dos partidos. O CDS dá hoje o pontapé de saída para este debate quinzenal. Ontem à noite, o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Portas, entrevistado na SIC, voltou a reafirmar uma ideia que o Governo tem tentado acentuar, que em 2013 a economia portuguesa vai começar a respirar. Nós temos que criar as condições para que a partir de 2013 a economia portuguesa cresça e crie emprego. E quando terminar o período de assistência financeira, os tais 36 meses, nós temos que ter tudo preparado também no aspecto da competitividade fiscal, e a razão é muito simples. Se países se especializam em ter regimes fiscais atrativos, é para atrair investimento. Ou nós temos a inteligência de olhar pragmaticamente para isso e ser competitivos com isso, procurando certas áreas onde é possível Portugal ser muito competitivo, ou então ficamos a falar de ideologia, perdemos dinheiro e empobrecemos. Bom, eu acho que há matérias que, nomeadamente, nós nos negócios estrangeiros, a partir e com a AICEP, estamos a trabalhar no âmbito do Governo, onde é possível encontrar soluções melhores e mais atrativas que tornem Portugal mais competitivo. Paulo Portas a admitir mudanças fiscais para tornar a economia portuguesa mais competitiva. Foi ontem à noite na SIC Notícias. Os temas estarão provavelmente também hoje no debate quinzenal de Pedro Passos Coelho com os deputados, a partir das 10 da manhã. Um debate que vai ser transmitido em tsf.pt. Uma idosa morreu durante a última madrugada num incêndio em Vila Nova de Gaia, na Famude. O incêndio aconteceu no primeiro andar de um prédio de habitação. Foi rápido o combate às chamas, mas mesmo assim foram algumas as dificuldades. De resto, numa primeira tentativa para salvar esta idosa, um dos moradores deste prédio relatou esta manhã à TSF que a situação tornou-se muito difícil logo que foi dado o primeiro alerta. É o relato de Luís Almeida, ouvido esta manhã pela repórter da TSF, Ruth Fonseca. Subi as escadas, levantei com a porta da senhora, entrei lá dentro, não conseguia ver nada porque estava tudo escuro. Apenas havia um clarão enorme que vinha do quarto da senhora e peguei num objeto, não sei o que era, apalpando, e parti os vidros do quarto. Entretanto, veio aquele fumo todo e as lambretas para fora e eu atirei-me para lá. Quando ouvi a senhora dizer à minha mãe, e quando percebeu que estava junto lá, disse: ai, tiro, mas depois já não ouvi mais nada. A Polícia Judiciária esteve no local para investigar as causas deste incêndio. O comandante dos bombeiros sapadores de Vila Nova de Gaia tinha dito já esta madrugada à TSF que o combate às chamas foi muito complicado por causa da existência de muito material combustível dentro deste apartamento. São 9 horas 4 minutos, menos uma hora nos Açores. Uma imagem que marca hoje as primeiras páginas dos jornais, está no Jornal Público, é a imagem usada pelo Sporting para decorar um corredor do estádio de Alvalade, que é usado pelas equipas visitantes para transitar entre o balneário e o relvado do estádio. O Sporting já disse esta manhã à TSF que não pretende comentar estas imagens, publicadas hoje pelo Jornal Público, prefere assim guardar silêncio. O público recebeu primeiro fotografias deste corredor que dá acesso aos balneários e depois foi fotografar ontem as poucas zonas que estão abertas a olhares alheios. Ouviu já especialistas também, o jornal,
que admitem que pode haver razão para uma ilegalidade na colocação destas imagens. Vamos perceber porquê, Isabel Meira. Bem-vindos, está escrito em maiúsculas brancas sobre um fundo escurecido pelo fumo que sai da tocha de um adepto. Ele está de tronco nu, fez da t-shirt uma máscara para tapar a cara. A imagem publicada pelo Jornal Público mostra vários adeptos de rosto coberto, braços esticados. Uns têm os punhos cerrados, mas há um deles que estende a mão num gesto conotado com a saudação fascista. É um papel de parede que serve para forrar o corredor de acesso aos balneários da equipa visitante no estádio de Alvalade. É por aqui que passam jogadores e equipas técnicas no caminho de ida e regresso aos relevados. O jornal teve acesso a fotografias que foram tiradas num dos jogos desta época. Depois de uma visita turística ao estádio, conseguiu captar imagens apenas de parte do corredor, porque há zonas vedadas aos turistas. A fotografia publicada na edição de hoje revela que a mensagem de boas-vindas às equipas visitantes é ilustrada com a agressividade das claques, com as poses destemidas nas bancadas vigiadas pelos seguranças, os cânticos que pretendem chegar aos ouvidos adversários. Ouvido pelo público, o presidente do Conselho para a Ética e Segurança no Desporto, o sportinguista Vicente Moura, acredita que a direção leonina vai mandar retirar as imagens, entende que são fotografias que não honram o clube nem fazem justiça aos adeptos, porque, diz Vicente Moura, eles não se consideram arruaceiros. E é certo ter tentado ao longo desta linha perceber se há razões para falar de ilegalidade ou não, como dizem os especialistas contactados pelo público, e por outro lado, se há alguém que se tenha já sentido intimidado pela decoração que foi escolhida pelo Sporting, especialmente entre as equipas visitantes. Até agora, nos contactos realizados, ninguém se disponibilizou para comentar este assunto. Recordo que amanhã há um Sporting Porto, a jornada começa, entretanto, já hoje com o Vitória de Setúbal a defrontar a Académica. No Dia de Reis, uma festa muito rija aqui ao lado, em Espanha, salvou o comércio nas zonas portuguesas da Raia. Estamos a falar do Minho e do Algarve. As quebras poderão ultrapassar os 30% se falarmos a norte e mais de 70% se rumarmos a sul, no Guedes. A União Empresarial do Val do Minho fala numa queda de 20 a 30% nas vendas a espanhóis, sobretudo na zona de Valença. O presidente desta associação, Joaquim Covas, diz que o Natal já tinha sido mau, agora, nem no Dia de Reis, salva a época festiva. Não conseguem compensar aquilo que já foi perdido. O espanhol, são 2-3 dias que chegam aqui a Valença para fazer as compras de Reis, que é o equivalente ao nosso Natal, que é onde é que eles fazem as ofertas da quadra, e não conseguem nem tampouco acompanhar o que já se perdeu no mês de dezembro. Temos muitos a visitar-nos, mas poucos a comprar. Na outra ponta do país, a falta de espanhóis é ainda mais forte. Para além da crise, as portagens na Via do Infante afastaram muitos clientes. Joaquim Guedes, da Associação de Comércio e Serviços em Vila Real de Santo António, fala em quedas de 75% nas vendas antes do Dia de Reis. Os espanhóis são espertos e apanharam-nos um bocadinho a ver com as placas que puseram lá, não vale o Portugal que vais pagar a portagem. Isso desviou muita coisa. E depois aparece na segunda-feira aqui os espanhóis, pronto, aparece a alegria, mas eles não têm dinheiro para gastar. Uma quebra de 75% também não continua. Foi aquele da segunda-feira com muita gente, tudo bem, mas com muita gente a passear, não é? As pessoas que andaram aí, o espanhol não tem poder de compra. Nós, em Vila Real, estamos a passar uma crise, está a ver? Há pessoas que estão desoladas, não sabem o que é que vão fazer. Muitos deles já dizem que se calhar vão ter que fechar, eu vou nem pagar de igual. Os comerciantes e a Câmara Municipal de Vila Real de Santo António prometem fazer campanhas em Espanha para atrair clientes e explicar que quem atravessa a fronteira e vem pela Estrada Nacional não tem de pagar portagem. No Algarve, os comerciantes estão mesmo mobilizados nesta campanha de captação dos espanhóis e esperam já resultados práticos no dia de hoje, que é feriado em Espanha. E por cá, não há Dia de Reis sem Bolo Rei e a crise, pelos vistos, não mora numa das maiores pastelarias de Lisboa, porque por esta hora tem lista de espera para vender os Bolo Rei. A reportagem é do António Pinto Rodrigues. 210 a hora é a velocidade máxima. 10 pasteleiros dedicam-se a 100% ao Bolo Rei. Cada fornada pode ter 210. Juntam-se a farinha, o açúcar e os ovos. 245. Ora, isso portanto é misturado aqui nesta amassadeira, portanto em que faz 200 kg de cada vez, portanto mão da massa. Luís Souza, gerente da pastelaria, meteu a mão na massa. Os produtos vão ser misturados, quando a massa estiver no ponto começa-se a ser misturada as frutas, portanto as pastas e a fruta picada, e portanto vai batendo até ficar com a consistência normal. Depois a massa é tirada, esta é uma massa lenta, portanto fica um bom tempo a levedar, e depois é
pelo Rei, que já não se faz com o cotovelo, mas portanto era uma tradição, não é? De fazer o bolo com o cotovelo. E portanto depois o bolo é decorado, portanto, são postas as frutas por cima, a amêndoa, etc. As frutas que decoram o bolo para depois ir ao forno. Mesmo com a atual conjuntura, como se ouve dizer, por esta altura vendem-se tantos que aqui Del Rey. Sem esta mais. Chegamos a ter filas secas de 400 pessoas à espera. 300 a 400 pessoas. Luís Machado escreve ao balcão há 23 anos e acredita que só há um segredo para este bolo de Reis. Os produtos são sempre escolhidos. O segredo está e a pressão mágica está na qualidade. Acho que depois a máquina que ali faz o resto. Na época passada venderam-se 11 toneladas de bolo rei, 3.000 só nas semanas de Natal e Ano Novo. Este ano, 9 toneladas já saíram dos fornos. Sem brinde e sem a marca do cotovelo, mas o bolo rei continua a ser um sucesso. É hoje o dia dele. 11 minutos, retomamos outras notícias que vão marcando esta sexta-feira informativa no Domingos. Com mais uma manhã de agitação nas Caldas de Rainha junto ao Tribunal, é esperada hoje a leitura do acórdão de um cidadão basco acusado de vários crimes tendentes à prática de terrorismo. Ele é um dos envolvidos no caso da fábrica de bombas em Óbidos. A defesa ainda vai tentar, nestes últimos instantes, travar a leitura do acórdão para ouvir mais algumas testemunhas. Um sobressalto que chega da Holanda, um dito no norte do país ameaça romper-se por causa das chuvas fortes dos últimos dias. As autoridades iniciaram a retirada de mais de 800 pessoas esta madrugada.